gente, tudo bem? Eu estou aqui de novo com um assunto maravilhoso hoje, que quem gosta de cinema vai saber do que eu tô falando. Nós vamos falar do filme do Poderoso, os filmes do Poderoso Chefão, a franquia O Poderoso Chefão, e também da série The Offer, que fala como foi produzido o Poderoso Chefão. E aí eu, buscando um convidado para falar nesse tema, encontrei o Nestor Luiz, que é cineasta. Tem 27 anos, então você tá começando a carreira ainda, Sim, né? sim, Tem cineasta que tá aí começando. já trabalhando há mais de 50 anos, então você tá no início da carreira. Você já trabalhou, minto, você se formou na LA Film, que é a Latin America Film Institute. Já trabalhou com filmes que tiveram bastante reconhecimento aqui no Brasil, que foi A Fita Vermelha. E hoje está trabalhando no Retrato de Sarah e Soturno. Mas me fala um pouquinho aqui da tua trajetória no cinema. Você falou que teve premiações no Festival de Cannes. Me conta um pouquinho aí sobre a tua trajetória antes da gente falar do nosso filme favorito, Poderoso Chefão. Perfeito. Meu caminho tem dois pontos bem específicos, né? Um pós e um antes, que é Cannes, né? Eu já trabalhava no audiovisual, eu fazia jobs, né? Publicidade. Os Eu também freelas, trabalhava com os publicidade. freelas e tudo mais, e sempre sonhando, né? Então, no início da minha faculdade de cinema, eu cheguei a fazer até uma websérie que não foi muito pra frente e eu fiquei muito com aquele peso daquela galera se juntar e eu não consegui terminar aquilo. E eu fiquei pensando, cara, eu vou trabalhar muito pros outros para tentar entender o que faltou e como executar isso. E fiquei por anos assim focado, eu fiz até som direto no começo da minha carreira, para justamente poder ter mais acesso possível aos sets, entendê-los. E foi em 2020 que eu conheci o 48. E fiz o primeiro filme e fiquei em, acho que terceiro lugar do Brasil, talvez. E peguei o gosto porque eu percebi que em 48 horas tu pode executar teu melhor. Em que sentido? 48, para quem não sabe, é um festival de curtas-metragens. Exatamente. Que acontece aqui em Florianópolis. Exato. 48 Hour Film Project é um festival de cinema que a moral da história é tu fazer um filme em 2 dias. É roteiro, produção e pós-produção. E eu gostei muito porque eu senti que equilibrava muito a disputa. Porque né, no cinema internacional tu tem grandes desequilíbrios orçamentários e de acesso ao conhecimento, enfim. E em 48 horas é muito teu talento bruto, não necessariamente né, o que tu pode entregar, mas o que tu pode entregar nesse período. E por ver essa chance, na segunda versão, eu resolvi, tipo, dar all-in, tipo assim, e se eu pudesse, qual o melhor filme que eu posso fazer? E eu nem sabia que acabava em Cannes, eu só, tipo, queria fazer o melhor filme que eu pudesse fazer naquela época. E foi lindo, porque eu trouxe gente de São Paulo, a Thalita Collin, o Nick Farwell, gente de Floripa, pessoas incríveis, a Jordana Beck, o Rômulo, o Pedro, a Gabriela Magnani, que é a protagonista do nosso filme. E foi incrível porque a gente ganhou... Ela já veio aqui, já a Gabriela. veio aqui. E o Pedro já trabalhei com ele também. Pessoas Estou falando do Pedro, cabelinho enrolado. É o mesmo Pedro, né? E foi incrível porque né, quando a gente começou a ganhar e pensar em ter esse tamanho de reconhecimento e um festival que deve ter 4.500 filmes por ano, e tu pensar que existe a premiação em Washington e tem uma amostra em Cannes que chama-se Os Melhores do 48, daquele ano. São 13 filmes exibidos. E a gente ganha Melhor das Américas. E chegar lá em Cannes e ter aquela recepção. Foi esse filme, A Fita Vermelha. Que a Gabriela também foi. Depois você conta onde está disponível esse filme Isso, pra gente poder... pode ser, eu posso botar o link em algum lugar. Isso, manda pra gente, vai estar aqui na descrição. Exato. O link do filme, gente. E mudou totalmente minha carreira. Eu passei a ter muitos acessos, né? Porque o Cannes tem muito esse espaço que tu percebe que o festival valoriza muito a cultura. É uma diferença muito grande, ao meu ver, de lá para cá, porque lá é o cultuamento. Então, assim, tu vivenciar uma exibição de um filme, né? E tu ver 3.000 pessoas na beca aplaudindo um filme em pé, tem uma potência muito forte para a arte. E tu perceber, tipo, como o festival te abraça e te dá acessos específicos que, vamos supor... eu percebia um dia que a gente estava com um elenco de uma série Como Vender Drogas Online, da Netflix. E foi chocante para mim que um momento
a gente tinha um acesso que eles não tinham, e isso nunca aconteceu no Brasil. O que importa é quem tu é, teus seguidores no Instagram, enfim. E lá mexeu muito comigo porque eu fui muito acolhido pelo Festival de Cannes, porque eles falaram pra mim, tipo, você faz parte da nossa família. E isso é muito lindo, cara, porque, né, eu era um grão de areia em Cannes, mas mesmo assim importava. E isso tu vem com outro mindset para o Brasil. Até foi interessante porque eu acho que o diretor mais jovem, fora eu, tinha uns 40 anos, dos ganhadores. Porque no Brasil ainda é um festival pequeno e é muito jovem. Mas lá fora, tu vê que são vários assistentes de direção, assistentes de fotógrafo, pessoas já de mercado que tentam uma chance de ter reconhecimento. Então, quando eu me vi no meio daquela galera bem mais velha, 10, 15 anos mais velha, e muito mais além na carreira e tudo mais, uma moça percebeu isso também em mim. Ela falou assim, olha, vem aqui. Agora acabou tuas dúvidas. Tu não pode mais perguntar se tu é editor de cinema ou não. Agora o que tu tem que fazer é se perguntar até onde tu vai. E isso fez um efeito borboleta gigante na minha mente, porque justamente para mim que sou muito, amo muito cinema e sou muito nerd sobre o assunto, tu bota no pedestal uma profissão e um lugar. Então eu nunca me botava nesse lugar de editor de cinema, apesar de ter feito curtas. Mas quando ela falou aquilo pra mim, fez um estalo... Você duvidava do seu potencial, Exatamente. Né? Então, isso foi pra dizer, não, você tem potencial, você está aqui, né? Exatamente, então... Uma virada de chave na tua carreira. Virada de chave, 100%. Legal. E me conta como que você chegou no Poderoso Chefão. Cara, você falou que é fã, eu vi que você já teve até foto curtida pelo Coppola no seu Instagram. Exatamente, o Coppola já curtiu alguns stories que eu marquei ele já, inclusive a falecida mulher dele também, ela foi assim, né, muito forte para ele, imagino que pela questão do ser um mês antes do Festival de Cannes e o filme novo deles, e ela era parceira em tudo. Então, eu percebi assim, mandando mensagem e tudo mais, nunca desenvolvemos uma conversa alguma, mas ele tá curtindo as coisas que eu marco ele e tudo mais. E ele é um cara que entrou pro Instagram por causa do Megalópolis, né? O último projeto dele que exigiu que ele se forçasse um pouquinho mais, só que ele é muito legal, porque ele é muito verdadeiro. Ele realmente tá no Instagram, respondendo perguntas da galera, trocando ideia. Ele é um astro acessível, vamos dizer assim, um diretor acessível. E é muito profundo, na realidade, o tópico, porque Poderoso Chefão é literalmente quase uma espécie de fundamento da minha vida. Por quê? O meu pai era muito fã. E a gente tinha, digamos assim, uma grande lacuna entre a gente pela nossa distância. E quando eu fiz 15 anos, um pouquinho antes, na realidade, meu pai me deu o livro do Poderoso Chefão. Meu pai, nessa época, prefeito. Não só prefeito, mas um prefeito que levava o Poderoso Chefão muito a sério. Meu pai usava o chapéu fedora, meu pai usava um sobretudo igual ao meu. E ele falou que se eu entendesse o personagem, tirasse o crime dele, o mundo seria meu. E uma coisa linda sobre essa história é que eu aprendi algo muito importante na minha vida, que foi... Existem coisas tão verdadeiras que são maior que a verdade. Porque ele falou para mim o seguinte, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei esse livro, e eu vou te dar um aniversário de 15 anos. A questão é que depois de muitos anos, eu percebi que não tinha como ele ter com 15 anos. Ele ganhou com 20. Mas como meu pai tinha câncer no cérebro, ele sabia que não ia durar até meus 20 anos. Esse foi o ano final, 3 anos mais ou menos, que ele ficou mais vivo depois disso. E como ele sabia que não ia chegar aos meus 20, ele falou algo tão verdadeiro naquela época, que teve tão mais impacto esse discurso dele, que essa questão, e eu entendi que cinema é isso. São coisas que são tão verdadeiras que são além da verdade. Então a gente vai pegar um Guerra nas Estrelas, a gente vai pegar os ambientes diversos, mas sempre tem uma coisa verdadeira ali que move a história, né? Que faz a gente se conectar, o sentimento humano, enfim. Eu acho que uma coisa que se perde muito no cinema com o tempo, que a gente tem que lutar por isso, é que o cinema sim ensina a sociedade, mas não é função do cinema ensinar ou palestrar. A função do cinema, ao meu ver, é entreter, mas acima de tudo mostrar uma verdade. Ela pode entreter, ela pode ensinar, mas não é função.
Até porque a gente só aprende, né, de acordo com o que a gente Vivendo. quer, vivendo. E o Poderoso Chefão fala bastante disso. Ele é um filme que traz muitas lições de vida, né? O que eu penso, assim, é um dos meus filmes favoritos, é uma das minhas trilogias preferidas. Eu adorei quando lançaram o The Offer pra mostrar como foi difícil produzir esse filme. Primeiro, que não queriam que o Coppola fosse o diretor. Segundo, que desafiaram o Mário Puzo no roteiro e falaram, não, você não é um roteirista de cinema, não vai sair bem feito, você é um escritor, blá, blá, blá. Então, foi uma guerra para se produzir esse filme. Aí, depois, teve toda a questão do ator. Não, o Paramount não queria o Marlon Brando. Não. A Paramount não queria ele não era a primeira opção. Mas o Coppola e o Mário foi lá e falou, não, eu escrevi esse personagem pra ele, tem que ser ele. Se não fosse ele, não ia ser igual. E depois veio o Al Pacino, que também não era a primeira opção pro papel, né, do Vito. Do Michael. Michael Corleone, desculpa. O Vito era o irmão dele. E aí, se desenrolou tudo isso. Primeiro vamos falar do filme. O Poderoso Chefão 1. Mudou completamente, falou de um assunto que ninguém queria falar, que era a máfia italiana na América. E ali se começou um negócio das gangues ali, né? As famílias italianas respeitadas. Como será que deixaram produzir esse filme? Eu fico pensando naquela época, em 1972, ninguém queria falar desse assunto. E é um assunto real, é um negócio que até hoje, inclusive, existe, né? É muito interessante pensar nessa história porque... Primeiro que ela mudou muito no próprio princípio que é humanizar o crime. O mafioso. O crime. É muito interessante, porque o cinema O cinema ele é feito sobre contrastes, né? E sobre... por isso que o cinema do crime é interessante, porque já sai do princípio que a pessoa está errada. Então cria essa grande nuance, tipo, como tu faria parte daquela família e entraria pro crime. Então tu já começa pelo começo. Tu pensa numa América, os Estados Unidos, né? Com um grande preconceito com o italiano, aquela xenofobia daquela imigração. Vamos pensar num arco perfeito. Qual seria o oposto do mafioso? Aquela pessoa que chega nos Estados Unidos, sofre preconceito que seja, e se torna um criminoso porque se sente abandonado pela sociedade. O oposto disso é uma pessoa que está disposta a morrer pela pátria. Então, quando o Michael entra em cena, ele entra vestido do exército, e ele é um herói de guerra. Ou seja, esse italiano foi para a guerra para morrer pelo país que nem quer saber dele. Uhum. Então é muito interessante esse contraste, porque o Michael é muito consciente que aquilo tudo está errado. E ele chega naquele ambiente italiano, ele leva uma mulher americana, vestido de bolinha, tudo contrasta muito. Com a cultura dele, né? Qual que é a primeira frase do filme? Eu acreditei na América. Por quê? Porque mostra um italiano que acreditou na América, que nunca quis se envolver, mas a filha dele sofreu uma tentativa de estupro e o juiz liberou os caras. Mesmo, tipo, não, realmente aconteceu isso, mas tá tudo bem. Isso marca muito uma era da sociedade, né? Tipo, de impunidade. Uhum. Então, ele pediu justiça pro porchefão. E o porchefão explica para ele que matar os caras não é justiça. Então, isso tu cria muito forte um senso de justiça do personagem sobre o que é certo e o que é errado. E mostra muito como aquele personagem tinha esses valores muito determinados nele. E o filme inteiro ele carrega esses valores até o fim. E é muito interessante como até a gente não percebe, mas ele também é um cara extremamente punitivo. Mas ele é de uma extrema inteligência. Uhum. E uma extrema honra. É muito interessante tu ver até em relação ao que a gente está discutindo, né, sobre os valores do filme. Tu pensar que o que marca muito é aquela reunião com os mafiosos, porque ele promete para os caras que não vai ser eu que vou quebrar esse acordo. Ele está falando de verdade que não vai ser ele, mas porque ele está muito, muito bravo com tudo que aconteceu e vai preparar o filho dele para matar todo mundo na sala. Mas ele prometeu e todo mundo ficava mexendo com a família Corleone, ficavam tomando território. Os capos estavam assim, cara, eu não acredito na liderança do Michael, não sei, o Dom tá ficando velho. Então foi muito interessante, porque ele preparou o filho dele, sabendo que os inimigos iam agir de má fé. Pra assumir. Isso é o que é mais interessante, ele pegou aquela questão de que assim, vou preparar meu filho para agir perante o que eles fizerem contra ele. Não vou mandar
atacar. Mas no momento que eles agirem, a gente age de volta. Então é muito interessante a análise fria em algo tão profundo que é perder um filho. Vai perceber que a única cena do filme que mostra o coração do Poderoso Chefão é quando ele vê o filho dele no necrotério. Que o fundo é totalmente escuro e ele fala, tipo, olha o que fizeram com o meu menino lindo. E é muito interessante porque o Sonny, diferente do Michael, entendia o mundo do crime do lado de fora. A E o vida Michael era do lado de dentro, a né? vida gangster, É. e ser um cara do crime, bater no cara no meio da rua e não vai dar nada porque eu sou o Corleone. Era pela opressão o negócio dele. E então é muito interessante porque são várias vertentes da vida do crime, né? E a perspectiva sobre tudo isso. E é fantástico porque, né, voltando ao Michael, que é o protagonista, e o arco dele, eles tornam um arco perfeito porque tu corromper aquele cara que era tão distante do crime, que achava tudo tão errado, por uma coisa da família. Tipo assim, quando é que Porque o a Michael... gente ama o personagem, né? A gente acaba... Exato. Eu até relacionei um pouquinho o Peaky Blinders, você deve ter assistido também. Lógico. Ele tem muita referência no Poderoso Muito. Chefão, né? Que é também irlandeses que chegam lá e também são discriminados e aí querem se colocar no papel. Você acaba não odiando o mafioso, você acaba amando o mafioso. É muito louco essa conexão que o público tem com eles, né? Principalmente com o Michael ali, que você falou. Ele era o bonzinho da história, ele não queria estar dentro daquilo ali. Não, eu não sou. Mas no final ele era. É porque isso mostra né, a questão familiar, né? Que a gente não é até a nossa família precisa da gente. É. O que faz o Michael se meter na história? O Michael tá lá, acho que é Natal, se duvidar, não sei, não lembro. Mas o Michael vai visitar o pai dele e chega lá e não tem ninguém. E o que é lindo do Poderoso Chefão é que o que eu gosto de falar do corte perfeito, narrativo, é que o que é um filme? Um filme nada mais é do que uma história sendo contada pelo protagonista. Em que sentido? Na nossa vida a gente lembra de coisas. Eu fui 1000 vezes até a padaria. Eu lembro do dia que eu encontrei o amor da minha vida e o dia que eu vi um acidente. O dia que eu fui atacado. Ou seja, são os extremos que são os que nos marcam e o que move nossas histórias. Um corte perfeito é um corte tão profundo, narrativo, que tem muita coisa que se explica pela própria situação. Então, o Michael entra naquele hospital vazio. Aí tu percebe, esse hospital devia estar cheio. Acabaram de tentar matar meu pai. O que está acontecendo? A polícia veio e tirou todo mundo. O Michael já entendeu que aquilo era um atentado, porque a polícia não ia mexer com a família Corleone assim do nada. Aí chega o menino da padaria, que o Don Corleone conseguiu para ele um visto, agradecer. Aí o Michael fala, fica aqui, fecha o teu sobretudo e finge que tem uma arma contigo. E o cara está se tremendo inteiro. Mas aí os dois estão na frente do hospital. O que aquilo quer dizer? A gente descobriu vocês e esse hospital está cheio de novo de segurança. Só tinha os dois. Foi um blefe. Sim. Mas aí o Soloso não ia arriscar entrar nesse hospital e começar uma guerra ali. E aí eles salvaram a vida do Dom. Então, podia ter um tiroteio, podia ter um bang-bang, podia ter um monte de coisa, mas ali tinha uma questão muito legal que foi justamente como o Michael pensou rápido e foi inteligente em salvar a vida do pai dele. E ele percebeu que o capitão se vendeu da polícia e o capitão bate no Michael e o Michael não faz nada. Foi ali que ele se tornou o Dom, o próximo Dom, né? Essa é a questão, porque tu percebe que o Sonny iria ter reagido ao capitão. Ele poderia ter morrido ali mesmo, como um criminoso reagindo à polícia. E o Michael, tipo, tinha muito esse sangue frio, de, tipo assim, de entender A e situação em entender ele que tava. o pai dele só ia viver se ele se metesse. E essa questão é... Não, e ele já tinha vindo da questão da morte da mulher também, né? Foi A mulher morreu, na realidade, na fuga depois? dele, foi depois. Foi depois, foi depois. O momento que o Michael mata o Soloso e o capitão é o ponto do meio do filme, que é o ponto sem retorno, né? Que é quando, tipo, o filme tem um acontecimento que vai mudar toda a história e não tem volta. Que é onde ele foge. Que exatamente. Eles falam muito que os mafiosos naquela época faziam isso. Exatamente. Matavam alguém importante e fugiam para sua fugiam, cidade natal, na exatamente, Itália. Exatamente. É. É muito interessante, porque foi por causa da máfia que inventaram a
a produção testemunha, né? Uhum. Porque eles tinham a Omerta, que era... a máfia tinha um contrato tão nocivo, vamos dizer assim, que se tu cometia uma traição, não só tu morria, mas a família também. Então, ninguém traía a máfia. Aí eles criaram essa questão de proteger a família inteira da pessoa e levar embora essa família inteira para poder ter testemunho, para poder prender esses mafiosos. Que loucura, se a gente pensar que isso era realidade, né? Isso o era filme. muito, E na verdade, assim, eles criaram o filme, foi criado para tentar desvincular um pouco essa visão que as pessoas tinham dos mafiosos, né? Para tentar. Porque eu tava lendo aqui as curiosidades do filme, me parece que os próprios mafiosos lá de Nova York fizeram uma reunião para colocar o filme em Hollywood para tentar amenizar um pouco essa imagem que eles tinham dos mafiosos, né? Que as pessoas tinham. Então é muito interessante, porque o The Offer... O cinema tá fazendo propaganda enganosa, vamos dizer assim. O The Offer... O The Offer fala isso, né? Fala sobre esse lugar do... né, de que a máfia estava contra no começo, porque não tinha nem lido o livro, e depois a paixão pela coisa toda, eles entenderam que, de fato, é uma coisa que eu gosto muito... Essa conversa está muito na conversa do Michael com a mulher dele, que ela pergunta para ele se agora ele é mafioso, ele fala que é, e ela fala assim, então, tu vai mandar matar a gente e não sei o quê. Aí ele fala, mas eu sou que nem qualquer outro político, que nem um governador. Aí ela fala, mas o governador não manda matar a gente. Aí ele fala, quem está sendo inocente agora? Então, eu acho que o que é interessante sobre essa questão é que o filme mostra muito que a crueldade, até do próprio capitalismo como um todo, né? Que a máfia é um lado e do outro lado também tem a corrupção, e do outro lado também tem a corrupção. Então, são várias vertentes de pontos de vida diferentes do mundo e pessoas agindo da mesma forma que se age desde o tempo da caverna. Que a máfia também é uma organização, só que ela é criminosa. E então, a política é uma organização... Exatamente. E aí tem um crime num lugar, tem um crime em outro, então é muito interessante botar nesse lugar de valores, porque como é que tu cria um personagem tão potente, né? Tu bota o valor dele tão forte e bota os valores dele contra. Qual é que é a grande questão do pôr chefão, o Vito Corleone, pra gente gostar dele? São detalhes. Ele ser contra as drogas, ele fala tipo assim, que isso vai destruir tudo. E aí ele explica, Ele vende, mas ele não usa? Não é nem isso. Ele era contra vender. Aí não aceitava que não vendesse. Ele, então vocês querem tanto assim, a gente vai vender. Mas já que a gente vai vender, vamos tentar tirar das escolas, tirar das crianças e tudo mais. Então isso é muito legal. Ele tinha um fundo de consciência no crime dele, vamos dizer assim. Exato, porque ele entendia que o mal, ele se auto-rege, vamos dizer assim. Então, alguém tem que botar a mão para fazer acontecer. Alguém tem que botar a mão naquilo lá, e dizer, tipo assim, não, porque se eu não botar a mão aqui, alguém vai botar e essa pessoa vai ser de mais má fé ainda. Então é um pensamento muito conturbado, né? Porque não justifica o crime, mas é um senso de honra muito potente, que não, eu vou chegar lá, eu vou fazer assim, mas eu vou cuidar para que amenize. Para que não saia do controle, vamos dizer assim, né? Tem umas particularidades dos filmes aqui que falam sobre um personagem, o Johnny Fontane, que foi inspirado no Frank Sinatra. Todo mundo falava que tinha traços do Frank Sinatra no Johnny Fontane. Tem a questão das laranjas, que aquilo ali também... Você já deve ter lido sobre isso, né? Eu fui fundo nesse rolê, porque até tem uma questão muito legal, que tem análise sobre, né, a da morte, né? Isso. Mas... Toda vez que um personagem vai morrer, aparece uma tigela de laranjas ali perto dele. Então, ou que vai acontecer uma coisa muito importante com esse cara. Eu adoro esse assunto, porque esse assunto é muito complexo. Porque é isso, mas também tem outras interpretações. Por exemplo, a interpretação que eu gosto mais é sobre a metáfora da vida com as laranjas. Que também é morte ou vida. Uhum. Mas assim, as laranjas... Nessa ideia, elas são uma metáfora para o controle sobre a vida do pobre-chefão. Em que sentido? A tigela de laranjas aparece na reunião do Tom, que é o advogado da família, e o consigliere, com o executivo de cinema. E ele acorda depois com uma cabeça de cavalo na cama. Isso. Porque o que isso quer dizer, né? Que era uma cabeça real, inclusive. Era uma cavalo. cabeça real de cavalo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente trouxe essa cabeça de cavalo até tua cama, nenhum funcionário teu viu, ninguém vê,
e tá tudo certo. Ou seja, a próxima vez pode ser a tua cabeça. Uhum. Uma mensagem muito inteligente. É muito melhor que dar uma surra, por exemplo. Essa questão do filme, tipo, essas inteligências do filme. Uhum. Mas questão Promover laranja. o medo, promover a, né? Mas o que que o Dom faz nessa cena? Ele mostra que ele tem controle sobre a vida do cara. Então as laranjas, elas estão o quê? Empilhadas bonitinha. Elas estão de acordo com o Dom gostaria. Como é que quando o Dom sofre atentado, o que acontece com as laranjas? Ele está comprando laranjas e elas saem rolando. Uhum. O Dom perdeu o controle sobre a vida. Então as laranjas saem rolando e ele perde esse controle. A própria morte do Dom, como é que é? Ele corta uma laranja na mão, bota na boca e brinca com o neto dele e morre. Uhum. Que representa o quê? O Dom Vito morreu exatamente como ele queria. Tu vai perceber que o Michael, no terceiro filme, ele morre com uma laranja na mão sozinho e larga a laranja. Porque ele perdeu todo mundo. Então ele estava sozinho. Então o Michael não morreu como ele gostaria, o Dom sim. E tem até uma análise que aí é bem nerd sobre o assunto, que até onde eu nunca consegui achar o embasamento para essa análise, mas eu acho ela fantástica. Caso não for verdade, ainda assim eu faria. Que é que quando o Sony morre, tem uma propaganda da época de 74 de um posto de suco de laranja. Para indicar que o Sony justamente entendia errado a máfia. Ele não entendia a essência da laranja. Ele entendia só o suco. Ele entendia só, tipo, a vida gangster, a vida dos status. Só um lado. Então, eu adoro essa inteligência do cinema, porque isso mostra uma comunicação muito potente da direção de arte com o diretor. Porque mostra, assim, um diretor que consegue dar espaço para os colegas trabalharem de uma forma... Porque uma obra, ela nunca vai ser só a tua ideia. E o diretor que pensa assim, ele vai sempre estar um pouco limitado. É. Quando o diretor E consegue... tende a não ter sucesso também. Quando o diretor consegue dar para a equipe dele as ferramentas e direcionar elas, o cara vai... Olha a obra-prima que sai, né? Olha a obra-prima que sai. Qual que é o teu... Não, vou deixar pro final essa pergunta. Eu ia perguntar do favorito, mas deixa pro final. Vamos falar um pouquinho da série agora, né? Mostra que quase não saiu do papel essa série. Essa série foi... o filme. Essa série foi produzida pela Paramount também, né? Que foi a produtora dos filmes. E naquela época a Paramount não acreditava no Poderoso Chefão. Achou que o filme não ia bombar. E aí ganhou o Oscar, foi indicado. Ao contrário de tudo que eles estavam achando que aconteceu, o filme fez maior sucesso, né? É porque começa com... Eu acho que toda a revolução, vamos dizer assim, né? E eu acho que o Poderoso é uma ponte para isso. Ela tem esse questionamento, né? Tu vê que tinha... Que era um assunto muito polêmico na época, né? Então acho que o estúdio ficou com medo também, né? Aí tu tem um assunto polêmico, aí tu tem uma direção polêmica, uma direção arriscada. Tu imagina que naquela época, em película, tu filmar um filme escuro. Numa época que não se fazia isso. Não é à toa que o diretor de foto do filme foi por muito tempo chamado o Príncipe das Trevas. Porque quando o Coppola pensou no filme, a primeira cena do filme é no escuro e contrasta com a rua que é claro. Que mostra que os negócios eram feitos no escuro e no claro era o status, era a vida da máfia. Então, mas isso pensando na época, nos equipamentos, era uma baita limitação complexa de lidar. Tu perdeu a película ali, né? Tipo, tu filmou, não tem pós, não tem, tipo, que vai salvar aquilo ali. Então, reza a lenda que, tipo, tinha um cara que estava em outra função, mas ou tinha gente do estúdio que estava preparando ele para... Não, vai dar errado, o Coppola vai se ferrar e tu vai assumir já na sequência para não despertar dinheiro. Mas quando eles viram os primeiros cortes das imagens, os caras, não, faz o filme desse jeito porque vai dar boa. Vai dar certo. E o engraçado é que ele não ganhou o Oscar, né? O primeiro Poderoso Chefão, não. O segundo que foi ganhar como melhor filme. É porque é incrível, porque até eu amo muito o conceito de parte 1, parte 2, né? O próprio Coppola entendia que não tinha acabado a história no nível, não é parte 1, parte 2. Porque tu percebe até o próprio livro... O próprio livro, ele é o Poderoso Chefão 1, mais as memórias do Dom Vito jovem. Então, o Coppola desde o começo sabia que aquele filme tinha continuação e que faltava partes para concretizar a história. E é o arco perfeito, né? Porque tu bota o 1 e o 2 lado a lado, tu percebe que Michael, essa pessoa que abominava a máfia, mas o sangue dele, a família que ele amava, fez ele se meter. Falou mais alto. E no final, o que ele faz? A família máfia é mais importante que a família dele, onde ele decide matar o próprio irmão porque ele traiu a máfia.
Então é muito potente isso. Tu pensar que assim, cara, aquele cara se sentiu tão traído pelo irmão, que o irmão, de certo, errava, mas porque era burro, era um peixinho dourado no mundo do tubarão. O Michael sabia disso, o Michael tinha essa inteligência. Mas mesmo assim ele não tolerava que o Fredo continuasse errando, porque isso era arriscado para a própria vida dele, e que ele teria que matar o próprio irmão, sendo que ele entrou para salvar o pai. Então, é muita potência, cara. A dinâmica entre eles três ali, o Fredo, o Sony e ele, também sempre foi uma briga feia ali entre eles três, né? Porque o Sony, ele tava crente que ele ia assumir. Ele assumiu, quando o Dom fica doente, ele assume, e aí vem a questão que é linda, como eu volto pro recorte. Ele assume, mas a gente quase não vê isso, porque não importa. E o cinema... Não era ele. O cinema é isso, o cinema é tu conseguir ter tamanho domínio da narrativa. Tipo assim, o Sony foi lá, ele foi Dom por muitos anos, enquanto o Michael estava na Itália, o pai doente de cama. Mas isso é tão pouco importante porque a história que a gente está contando, a gente não vai ficar vai mostrar. A gente não vai mostrar o Sony gangster, não sei o que, ele recebendo, sendo coroado Don Corleone, porque não importava para a narrativa. E olha como muitos filmes que a gente assiste pecam por esse lugar. Que a gente está vendo uma coisa que a gente já ia entender sozinho. Já ia entender que aconteceu isso sem mostrar para mim isso. Então, por isso que eu amo o corte do Porchefão. Porque tem esse lugar do... Tu mostra uma coisa, tu mostra outra e o resto tu tem que... Subentendido, né? Fica subentendido. Tem que trabalhar... Não, é um roteiro muito potente, assim, muito né? Um potente. roteiro muito bem produzido, muito bem... Acho que se eles não tivessem colocado o Puzo no roteiro, não ia ser tão bom, assim, o filme. Não, e eles eram muito doidos, né? Tipo, não só escrevendo o roteiro, mas também adaptando coisa na hora. E Diz que tem várias cenas, inclusive o gato, que não era pra aparecer, o gato diz que aparecia no estúdio e o Marlon Brando pegou o gato e começou a aparecer no filme, né? Isso é uma direção de marginalidade. Tu pega... na série The Offer mostra que o Luca Brasi, o ator que fazia o Luca Brasi, na realidade era um gangster que, pra resolver, fez essa figuração. E o cara era muito fã do Marlon Brando. Muito fã do Marlon Brando. Então tu percebe que chegou a hora de gravar a cena, ele, Don Corleone, o homem travou e ninguém resolvia isso. E quem é que ia dizer pra trocar o figurante que o Joey Colombo arrumou? Que era o guarda dos caras lá. Sim. O que o Coppola fez? O Coppola fez que o Luca Brasi estava nervoso com o Vito Corleone. Então isso foi muito genial. Porque tu pegou uma cena, uma falha de preparo né? do ator, tu converte a cena e depois tu justifica ela. O que o Coppola fez? O Coppola fez mais um take do Luca Brasi nervoso na frente do escritório, lendo e pensando, não sei nem se lendo, mas pensando Don Corleone, ensaiando para falar como poderoso. Então a gente já entendeu que ele tá nervoso. E aí virou, tipo, motivação do filme. Não falha. E esse tato, tu tá vendo o teu filme, tu ter esse tato de entender que o cinema, ele é a morte do autor diversas vezes. O roteirista escreve um filme, mas o que ele sonhou pro filme morre e nasce o que o diretor tá vendo. Mas o problema é que muitos diretores acham que vão conseguir realizar o que tá na cabeça deles. Quando tu passa um personagem para um ator, morreu o personagem que tu pensou e nasce o personagem que o ator vai executar. Não importa o quão mais genial seja na tua cabeça o teu personagem, o ator tem que ser convencido. Tu não pode... Porque se tu obriga o ator a fazer o que está na tua cabeça, ele não vai acreditar no que ele está fazendo. Então, esse looping da morte do autor, que é quando tu abre mão, tu passa para frente o bastão, é o que gera essas obras que é muito mais que só o ego de uma pessoa. Tipo, E o Coppola sabe conduzir isso muito bem, né? Uma orquestra. Tu vai ver o Apocalipse Sinal, o documentário, que inclusive a Eleanor, a mulher dele, fez, o making off, é de uma profundidade filosófica e uma pira, o homem era muito apaixonado. Ele é muito fora da curva, né? Até pra época, né? Eu acho que, né, trazer o que ele trouxe aqui nesses 3 filmes, assim, foi inovador, assim, né? Demais. Tipo, e sempre lutando pela inovação. Vai ver que filmes que ele fez que não deram tão certo, por questões até de apoio de estúdio e tudo mais. Uma coisa tem uma interferência também, né? Não só isso, porque ele sempre reclamou que ele sempre fez atores ficarem muito famosos e depois não podia mais pagar esses atores. Porque o Coppola nunca foi o cara de grandes estúdios.
Ele queria controle narrativo sobre as histórias. Então, ele ia lá fazer um ator estourar e depois não conseguia mais nem sustentar aquela relação. Isso é prejudicial para uma carreira. E tu percebe vários filmes dele muito inventivos, inovadores, que tu percebe que faltou ali um orçamento, tu percebe ali que faltou um acesso. E que hoje faz muito sentido aquela visão. Tu percebe assim uma linha até que um filme dele que trabalha muito com preto e branco colorido, que parece meio estranho para a época, mas que tu vê hoje tipo obras como Oppenheimer, tudo mais, executando com grande firmeza uma visão como essa. Então isso que é muito legal, pensar que Coppola sempre foi o cara da inovação. Ele sempre foi o cara além do seu tempo. E isso a gente vai escorrer e vai pensar que o Clube da Luta foi um filme que foi um fracasso de bilheteria. Pensar que... Mas se tornou depois um fenômeno. Exato. Então, um filme cult que todo mundo tem que assistir. Exatamente. Então, é muito interessante pensar sobre essas visões que, às vezes nem a sociedade está pronta para isso. E ele era realmente esse diretor inovador, né? E eu tenho certeza que o próximo filme dele, o Megalópolis, vai ser mais uma briga. Tá bem esperado esse filme dele aí. Ele tá... A queda dos Estados Unidos, dizer que vai cair de fato, que nem Roma... Pro americano é uma loucura, né? Vai ser um bafafá. Uma curiosidade aqui também é que a Sofia Coppola não era pra ser filha do Michael, né, no filme. Diz que tinha uma outra atriz aqui, que era a Winona Ryder. Ah, é? Não que era pra ser no papel da filha do... o último filme é dos anos 2000. O último filme é de 91. Então, a Winona Ryder tava no ápice ali, porque ela tinha feito o Beetlejuice, ela tinha feito outros filmes. E diz que a primeira opção para ser a filha do Michael era ela. Ela não aceitou, porque ela tinha outro projeto. E aí veio a filha do Coppola. De novo, né? Porque ela já era o bebê, né? No já filme, era. Ela já era o bebê. Ela já fez o bebê no filme. E tem outros parentes dele que trabalham na produção, né, também. A irmã dele é a filha do Poderoso, né? Exatamente. Isso é muito interessante como o Coppola faz essas coisas. Ele conseguia unir o trabalho com a família ali de uma forma bem... E eu boto fé que não era tipo nepotismo na vibe, tipo, é porque é minha irmã. Não, ele devia cobrar ainda mais. Porque provavelmente. É muito interessante isso. E ele formou a Sofia de uma forma muito interessante, porque hoje ela é uma diretora respeitada também. Eu gosto muito das produções da Sofia Coppola. Eu acho que ela vai mostrar muita coisa pra gente ainda. O legado que o pai dela deixou, eu acho que ela vai trazer pra gente. E agora vamos encerrar. Quer falar mais um pouquinho sobre o filme aqui? Porque a gente já tá encerrando aqui. Pode não parecer, mas já faz mais de 40 minutos que nós estamos falando, né? Perfeito. Eu acho que é isso, eu diria a mesma coisa que eu ouvi do meu pai, que é, quando assistir Por Chefão, entenda também fora o crime, sabe? Tipo, esses valores de familiares, essa proteção, a poesia do negócio todo tá na família. Na família, com certeza. É sobre família. É sobre uma família italiana. E é uma coisa que tá muito intrínseca na sociedade, que eu sou de família italiana. Sim. Então, a gente preza muito por isso. É aquela questão da união, você estar sempre... Eu não vejo uma reunião de família que não tenha mais de 30 pessoas, assim, sabe? Então, você gosta de gente. E o italiano, ele tem essa característica que é mostrada muito no filme, né? Sim, até é legal que tem uma cena que ele ensina a fazer comida para muitas pessoas, né? Que é com almôndega e tudo mais. Macarrão. E aí é uma coisa que é muito interessante, porque justamente sempre lutando pela família, né? Trazendo para esse lugar... de novo, e essa visão de mundo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que lutar para... Porque a grande questão do audiovisual e do Coppola é que a gente vai no museu, a gente encontra não obras da época que tenham a melhor, vamos dizer assim, o melhor traço. Sempre é sobre visão única de mundo. O ser humano sempre tende a valorizar o que é raro. Ouro, diamantes, é tudo sobre... o que é raro. Então, eu digo, né, as pessoas que trabalham comigo, cineastas e atores e afins, que a gente sempre tem que lutar pela nossa visão única de mundo. Porque eu não vou ser o melhor Tarantino, eu não vou ser o melhor Coppola, porque já existe essa pessoa e já ocupa esse espaço. Como é que eu vou ser o melhor Nessor Luiz? Como é que eu vou ocupar esse espaço, defender essa visão de mundo? E eu acho que essa questão hoje, como o estudo ele é muito... faz desse jeito, tutorial como fazer aquilo outro, tutorial como fazer tal coisa. A gente tem muita informação disponível, né? Pensar que a geração dessa época de filme era um exercício muito diferente de conhecimento. Eles criavam, né? Eles não copiavam, vamos dizer assim, né?
eles roubavam, que é assim, além do copiar, tipo, é tu roubar a essência do negócio, mas ter o teu coração ali, né? Aquele negócio dos artistas bons, eles não copiam, eles roubam, né? Então, eu acho que esse é o caminho de alcançar a excelência, a gente roubar a arte pra gente e defender muito a nossa visão única de mundo. Então, assim, tenho certeza, um dia eu vou fazer uma história sobre um universo gangster que nunca foi feito dessa perspectiva. E eu tenho certeza que muita gente vai chegar uma besteira, mas essa questão, a minha visão única de mundo, eu tenho certeza que o jeito que eu vou executar ela vai ser interessante. Porque não vai ser do lugar, tipo, não vai ser necessariamente sobre o crime. Isso que eu acho interessante. É sobre a família. É sobre a família. Olha o legado que o Poderoso Chefão deixou. Os Sopranos. Sopranos. Inclusive, um fato muito interessante sobre essa história é que meu pai, muito fã também, prefeito e tudo mais, uma vez chegou em casa com um boné. E falou, eu falei, o que foi, pai, ter essa animação toda? Tu não sabe. Por um acaso do destino, o advogado de uma das 5 famílias de Nova York está passando férias em Garopaba. E eu vou jantar com esse cara. Não, perdão. Eu jantei com esse cara e ele me deu um boné. E aí eu perguntei pra ele como é que tava os dias de hoje, como é que é a máfia. Ele falou Ainda existe. Aí ele falou pra mim que assim, que atualmente tu quer saber como a máfia tá na época, 2010, assiste Família Soprano. Que hoje é aquele clima. Eles ainda comandam, né? Não tem jeito. Porque eu tenho uma série que até que retrata a atualidade, que é o Gangs of London, eu acho, que fala que o crime atual da máfia é o construir prédio, porque vira a melhor forma de lavar dinheiro, porque tu tem uma determinada altura de prédio que eles fazem muito altos e nem a prefeitura não consegue mais nem provar que não é aquilo ali. E aí tu perde a autoridade no assunto e nesse limbo eles lavam dinheiro do crime e tudo mais e fazem uma loucura ali. Então a construção civil virou um mar de rosas para eles. Tem uma série que fala sobre isso, né? Até que ponto é a realidade de lá, até que ponto é a realidade daqui é outra conversa. Mas igual eu acho muito interessante essas questões, né? Porque a máfia é homens de negócio. E aí, tipo, sem regras. Aí o que é muito louco, né? Pensar. Porque, muito louco. É o crime, né? Aqui não dá pra gente fazer um top 3, porque são 3 filmes, mas qual que é o seu Poderoso Chefão favorito? Tem que ser o primeiro. O 2, ele é muito bom. É o meu. O 2 é o meu preferido. Mas é porque o Marlon Brando atuando, ele é um cometa. Não, ele é excelente. Pra mim vem o 2, o 1 e o 3. Sim, o 3. Essa é a sequência pra mim. O próprio Não assistam nessa sequência, por favor, né, pessoal? Assistam direito. O próprio Coppola já fez o 3 meio assim, né? Agora que lançou a versão dele, né? A versão dele tipo, ele refez o corte. Com outras, com cenas que não estavam... Cenas bem mais conceituais, os planos bem diferentes. Mas ainda assim, é muito limitada a obra, porque nem ele estava tão afim assim. E é legal assistir o The Offer também, para as pessoas entenderem tudo que aconteceu nessa produção, né? Mas, na minha opinião, assim, eu ainda acho que é o melhor filme do mundo. A trilogia, com certeza. Eu adoro trilogias, assim, mas pra mim Pra mim, a dupla. Eu não boto trilogia no meio, eu boto a dupla como o 1 e o 2. O arco perfeito. Que é corromper o Michael, né? E é muito lindo pra mim a conexão com o Chefão, até porque o meu primeiro Cannes, onde a gente exibiu o filme, foi aniversário de 50 anos por Chefão. Então, exibiu na praia por Chefão lá em Cannes. E foi pra mim uma experiência além, porque surreal. Essa conexão e tá lá nesse aniversário. Foi 2022. Isso. Então, o primeiro filme é 72, né? E aí, 22. Exatamente. Que legal. Gente, recomendamos, então, quem não assistiu o Poderoso Chefão, por favor, né? Por favor. Sigam lá, a gente vai deixar o @ do Nestor aqui também, pra conhecer. Ele é entusiasta, gosta, posta fala sobre o Poderoso Chefão ali nas suas redes sociais, né? Não. Quem sabe um dia você não faz alguma coisa assim, não cria um filme relacionado à máfia? Vamos descobrir. Pode me convidar, eu trago bastante coisa de bastidor pra você. Eu trabalho no bastidor contigo. Perfeito. Obrigada, Nestor, pela tua vinda aqui. Obrigado por realizar aí
um gosto meu de falar sobre o Poderoso Chefão. Não tinha encontrado um convidado que gostasse tanto, assim, desse assunto. Muito. E, gente, como não? Ele é chancelado pelo Coppola. O Coppola curte as coisas dele. Então, assim, nada melhor do que a gente ter um ídolo que é um Coppola da vida curtindo o nosso material, né? Pra ele é uma besteira, mas pra mim... Pra nós é uma grande coisa. É isso. Obrigada, Nestor. Obrigada, pessoal. Depois deixa aqui no comentário qual que é o seu Poderoso Chefão favorito. E a gente vem no próximo episódio com outros assuntos. Até mais. Até mais.